Olá, pessoal. Eu sou o professor Antônio Marcos e hoje estamos aqui para aquele nosso grande encontro do conceito, dos nossos conceitos. E hoje eu trouxe um conceito tecnicamente complexo. É importante a gente trabalhar alguns deles, porque senão a gente não chega no nível mais elevado. Hoje eu vou falar de um conceito específico da fluidodinâmica, que, para quem não sabe, é importante lembrar, é o estudo dos fluidos em fluxo. É diferente da fluidostática ou hidrostática, que você tem fluidos em repouso. Aqui você tem fluidos em fluxo. Então, é um fluido em movimento, líquidos e gases com movimentação, com velocidade. E existe uma relação que eu quero falar hoje com vocês, conceitual, que identifica a ideia de pressão e velocidade. Veja, genericamente, a gente tem uma falsa ideia, e é falsa, vou te provar por quê, que quanto mais pressão, mais velocidade. Marcos, não é assim? Mais pressão, mais velocidade? Não. A pressão e a velocidade não têm relação direta, tem relação inversa. Mas como assim? Aí é que está o grande ponto. Como isso acontece? Como eu acabei de dizer para vocês, a gente está estudando fluidodinâmica, que é o estudo dos fluidos em fluxo. Então, imagine um fluido que está passando por essa tubulação. Né? Uma água, por exemplo, fluindo nessa tubulação, ou um gás fluindo nessa tubulação. Prefiro pensar na água, que é um referencial muito bom. Tá? O que acontece? Quando a gente fala são fluidos em fluxo, tá? Você bota aqui, ó, fluxo, a gente representa assim, ó, do fluido. Como é que a gente calcula o fluxo do fluido? O fluxo é a relação direta entre a área de passagem e a velocidade do fluido. Fluxo é área vezes velocidade. Um detalhe interessante é que se você faz fluxo, pegue a área que está multiplicando, passa para cá dividindo sobre área, é igual à velocidade. O problema é que quando você fala de fluidodinâmica, o fluxo ele precisa ser constante. Mas qual a grande importância, Marcos, do fluxo do fluido ser constante? É que, sendo ele constante, a área e a velocidade são inversamente proporcionais. Então, imagine que você tem água fluindo aqui nessa tubulação, ó, passando direitinho aqui, ó, água fluindo aqui direitinho. E aí você consegue dizer com toda a facilidade do mundo como é que a água está se comportando. O fluxo é constante, porque toda a água vai fluir, tanto na parte maior quanto na parte menor. O fluxo é constante. Mas lembre, área e velocidade são inversos. Inversamente proporcionais. Está aqui, ó, na fórmula. Então, quanto maior a área, menor a velocidade do fluido. Quanto menor a área, maior a velocidade do fluido. Um experimento que você pode fazer com isso é como se você estiver com a mangueira molhando um jardim. Aí, às vezes, a mangueira é curta, não consegue chegar a todas as plantas do jardim e muitas vezes você aperta a pontinha assim para que o jato de água fique mais forte, né? O que você está fazendo na prática? Ao colocar a ponta do dedo ali na saída da mangueira, você diminuiu a área de passagem. Ao diminuir a área, você aumenta a velocidade do jato. Caramba, é isso mesmo que a gente faz. Pois é. Quanto menor a área, maior a velocidade. Lembra disso, isso é legal. Não é só olhar para um texto aqui, para um slide, lembra das coisas, vamos fazer associações. Bom, só para a gente otimizar a coisa, observe que eu tenho aqui a área X, né, de passagem do fluido, e a área Y. A área X é maior. Mais área implica em menos velocidade. Então, uma certeza eu tenho. A velocidade em X é menor que a velocidade em Y. Em Y diminuir a área, aumenta a área de a velocidade, desculpe, diminui a área, aumenta a velocidade de passagem do fluido em Y. Bom, legal, tudo bem até aí. Só que eu quero que você pense o seguinte: vamos raciocinar? Se Vx tem uma velocidade menor do que Vy, significa que de x até y, gente boa, o fluido foi acelerado, né? Ele foi aumentando a sua velocidade da zona de x para a zona de y, aumentou a velocidade, sofreu um processo de aceleração. O que significa isso? Significa que se ele foi acelerado de x para y, ele saiu da zona de maior pressão
para a zona de menor pressão. Ele foi acelerado da esquerda para a direita, da zona mais alta para a zona mais baixa, então ele foi acelerando, então ele foi da zona de maior para a zona de menor pressão. É isso que produziu essa aceleração, essa força resultante no fluido que fez ele se deslocar de X para Y, melhor, da esquerda para a direita. Poxa, então essa região de X é uma zona de pressão X, essa região de Y é uma zona de pressão Y. Então, a pressão de X, como ele foi acelerado de X para Y, é maior do que a pressão de Y. Ele sai da zona de maior para a zona de menor pressão. Ah, legal. Só que se você olhar direitinho, a velocidade em X é menor que a velocidade em Y. O que significa que a pressão de X é maior, mas a velocidade em X é menor. A pressão em Y é menor, mas a velocidade em Y é maior. Onde eu tenho maior pressão, eu tenho menor velocidade. Onde tenho menor pressão, eu tenho maior velocidade. Caramba, Marcos, pois é, rapaz. E aí é que a gente tem que ficar atento com essa ideia, tá? Tem que ficar muito atento a isso aí. Nos trechos de maior velocidade, a pressão será sempre menor. E o contrário, nos trechos de menor velocidade, a pressão será sempre maior. Traduzindo, a pressão é inversamente proporcional à velocidade. Caramba, então se eu aumento a velocidade, a pressão é menor. Exato. Y tem mais velocidade, tem menor pressão. Onde diminua a velocidade, a pressão é maior. Exato. Caramba, a gente sempre imagina isso ao contrário. Pois é, porque isso é uma herança lá da hidrostática, onde os fluidos estão parados. Aqui, na fluidodinâmica, a gente tem essa natureza. Bom, deixa eu fazer uma pequena experiência com você aqui. Perceba que essa folha de papel, ela está aqui no sistema, né? O ar que está ao redor, eu tenho uma pressão atmosférica, né? O ar está parado em cima, o ar está parado embaixo, então você tem aí nessa história, nessa estrutura, a folha descendo por causa do peso, né, que ela tem. Bom, como o ar aqui em cima tem velocidade praticamente zero, eu vou soprar, não a folha, mas o ar aqui em cima. Ao soprar o ar na parte superior, a velocidade desse ar vai aumentar. Se aumenta a velocidade, aqui em cima vai diminuir a pressão. Então, a pressão embaixo da folha vai ser maior do que em cima da folha. Se a pressão embaixo é maior que a pressão em cima, a folha tende a subir, acelerar para cima. Se isso acontecer, é um fato que eu acabei de te dizer. Então, vamos lá. Eu vou soprar aqui, ó. Tá vendo? Eu não soprei a folha, sim o ar sobre ela, ó. Quando aumenta a velocidade, diminui a pressão em cima, então a pressão embaixo da folha vai ser maior do que a de cima, então a folha tende a subir. Às vezes você na rua percebe que tem um papelão no chão, um carro passa por cima do papelão e o papelão sobe. Por que isso acontece? Exatamente por causa da mesma razão. Fica uma velocidade sobre a folha maior, a tendência dela é subir. Caramba, nunca imaginei isso. Mas existem aplicações disso, gente. Por exemplo, um avião, ele tem uma densidade milhares de vezes maior do que a do ar. Como voa? Porque as asas do avião, observe, elas não são plenamente horizontais, né? Elas não são plenamente horizontais, elas são levemente inclinadas para cima. Aí você, pô, por que isso é assim? Ah, para o ar bater aqui embaixo. Não é assim literalmente. Isso realmente ocorre, mas existe uma dinâmica estrutural nesse ponto. E qual é? Quando o avião está em movimento, o que acontece aqui? Ó? Observe que como a asa é levemente inclinada para cima, você gera uma área de passagem acima da asa e uma área de passagem, área de fluxo abaixo da asa. Observe que eu vou chamar essa de cima de área 1, essa de baixo de área 2. Então, a área 1 é menor que a área 2. E daí, se a área 1 é menor, tem mais velocidade, velocidade 1 é maior do que a velocidade 2. Quanto mais área, menos velocidade. Só que lembre, quanto mais velocidade, menor pressão. Então, a pressão de 1 é menor do que a pressão de 2. 1 é a parte de cima, 2 é a parte de baixo. Então, a pressão de 1 está aqui em cima, a pressão de 2 está aqui embaixo. Como a pressão de 2 é maior do que a pressão de 1,
ele tende a ir de baixo para cima, é isso que faz o avião decolar, com a força resultante chamada de força de sustentação, que não só mantém ele em cima, né, faz ele voar, como mantém ele durante todo o voo, com a mesma dinâmica. Aí a pessoa faz assim, pô, e na hora de descer? Por isso que tem os flaps de inversão, né, de inclinação, que fazem ele diminuir a variação de pressão e descer. Lembra, se alguém já sentou próximo da asa, viu que aqueles flaps, eles são justamente para fazer o processo inverso, né? Curvando um pouquinho para cima, para que você diminua a diferença das áreas e faça com que ele vá perdendo pressão e lentamente, controladamente desça. Eu não sei se você já percebeu, mas os carros de alta velocidade, tanto os carros comuns, que são velozes, quanto os carros de Fórmula 1, Fórmula Indy, eles são o contrário, eles são inclinados para baixo. Por que um carro de Fórmula 1 e Fórmula Indy é inclinado para baixo? Vamos fazer aqui uma experiência. Vamos botar aqui a ideia deles inclinados para baixo, aqui o chão, né? Os carros de alta velocidade inclinados para baixo. Por quê? Porque na hora que eles estiverem indo para frente, eles vão contra o fluxo de ar. O que vai acontecer? Você vai gerar aqui, ó, uma área de passagem menor embaixo, uma área de passagem maior em cima. Como a área de baixo é menor, aqui eu vou ter uma área, desculpem, uma área 1, e a área de cima maior eu vou chamar de área 2. Onde eu tenho mais área, eu tenho menos velocidade. Então, a velocidade em 1 é maior do que a velocidade em 2, né? A área de 2 é maior, a velocidade é menor. A área de 1 é menor, a velocidade de 1 é maior. Onde tem mais velocidade, você tem menor pressão. Ah, então a pressão em 1 é aqui embaixo. A pressão em 2 é aqui em cima. Como a pressão de 2 é maior que a pressão de 1, a pressão exercida de cima para baixo. Então, a força resultante vai apontar para baixo, mantendo o carro preso ao chão, aderente. Por isso que os carros são inclinados para baixo, porque a resultante ela vai manter o carro aderido ao chão, preso ao solo. É por isso que eles são inclinados para frente. Você não vai ver isso numa Kombi. Você não vai ver isso numa Towner. Você não vai ver isso num ônibus, porque eles não são veículos feitos para andar em alta velocidade. Eles não têm aerodinâmica para manter-se altamente estáveis, como um Vectra, como um Golf, como um carro de Fórmula 1, como um carro de Fórmula Indy. É isso que se chama de pressão aerodinâmica no automóvel. Caramba, Marcos, que negócio interessante. Mas não é só interessante, vou lhe dar um outro exemplo aqui de relação de pressão e velocidade. Quando a gente vê aqueles lugares onde tem ventanias, né, de 150, 180 quilômetros por hora, né? E aí o cara assim, pô, caramba, furacão e tal. Pois é, às vezes nem chega a ser um furacão, mas uma ventania de alta velocidade, o que acontece? Observe que sobre o teto, né, dentro da casa, o ar não está circulando, né? Janelas fechadas, portas fechadas, temporal danado, o ar fechado ali, a pressão está constante aqui dentro. Só que aqui em cima do teto, o ar está passando em altíssima velocidade. Muita velocidade, menos pressão. Opa, aqui embaixo do teto tem mais pressão. Em cima do teto, em alta velocidade, tem menos pressão. E como você tem menos pressão aqui em cima do que embaixo, a resultante vai ser para cima. Qual é a tendência do teto? Erguer. Tá? Infelizmente, se você não fizer como no sul do Brasil, aquele processo de amarração, o teto decola. E olha que às vezes, a depender da circunstância, mesmo assim tem danos terríveis. Mas é isso que faz o teto decolar. A diferença de pressão entre o ar que está na parte interna da casa, praticamente em repouso, e o ar que está fluindo acima do teto em alta velocidade, que diminui a pressão e faz com que a pressão de baixo seja maior do que a de cima, fazendo com que as telhas saiam voando por aí. Então, é esse o processo. Isso é resultante de quê? Da relação de pressão com velocidade. Não esqueça, essa é uma grande, grande, grande lição teórica. A pressão e a velocidade em um sistema de fluidos em movimento, ou seja, em um sistema fluidodinâmico, são inversamente proporcionais. Eu espero que você tenha aproveitado esse momento, gente boa, e espero ter aqui você no nosso canal, no nosso YouTube, na nossa página de Instagram. E até a próxima, gente boa. Um grande abraço.